Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Blá Delas. Hoje eu estou com Vinícius Camei, que é um amigo pessoal, uma pessoa muito querida, que vai contar toda a história de vida dele, né? Como todos nós temos uma história de vida e a dele é muito interessante, até chegar num ponto principal, que é o ponto tema da nossa entrevista hoje, que é o visual intencional. Então, Vini, se apresente, por favor. Muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz que você está aqui e quero que você se apresente para todos e conte para a gente essa história aqui linda que você tem para falar. Poxa, muito obrigado, né, Lô? Amigos, é suspeito da gente, né, falar dessa apresentação, assim, você viu, de forma calorosa. Eu que agradeço pela oportunidade aqui, né, de estar no Blá Delas, conversando aí com todos vocês. A minha trajetória, assim, obviamente a gente tem que resumir, né, com 48 anos de idade, mas eu sou mineiro, eu nasci em Minas Gerais e moro em São Paulo desde 2001. Eu costumo dizer que quando eu mudei para São Paulo, não só a minha vida mudou, mas a vida do mundo mudou. Foi no dia 11 de setembro de 2001, Nossa, eu pessoal. não sabia disso, né? Vinícius. O dia dos atentados da Torre Gêmeas, né? Mas a minha trajetória, eu sou formado em administração de empresas e desde então, de 98, venho atuando nessa área de consultoria, de treinamento, muito com foco com o MBA que eu também fiz em marketing, mais especificamente eu entrei para ajudar as empresas aí no que tange a alavancar os negócios. Eu tenho um prisma da vida que é o seguinte, Lu, eu costumo encarar que toda empresa é uma razão social. Mas muito além daquele termo burocrático de razão social, qual que é a razão social? Então, é a razão de prestar algo para a sociedade. Perfeito. Né? Então, é uma organização, né, que se une em termos de pessoas para ajudar a sociedade. Hoje a gente está aqui conversando num lugar, né, super confortável, tecnológico, e certamente tem várias empresas envolvidas aqui que prestaram serviço, né, para a sociedade, e a gente está devolvendo isso para vocês aí, sociedade, em termos de produto ou serviços, e aqui a gente está falando de conteúdo. Então eu encarei isso e eu falei, poxa, eu quero dedicar minha vida para isso, né? Ajudar as empresas a alavancar negócios. E comecei a fazer isso lá em Belo Horizonte e recebi o convite para a integração, onde que a gente se conheceu mais especificamente, né? Alguns anos atrás. Pois é. Vou falar aqui não para não... precisa. E eu vim para cá, para São Paulo, justamente para poder aí desenvolver. E ao longo dessa trajetória, então, aí tem idas e vindas, mas obviamente eu falei que eu vou reduzir para poupar vocês e ir direto ao ponto, Lu. Eu vim, mais especificamente, voltando para a integração depois, e dentro dessa questão de ajudar, né, a área comercial das empresas, os gestores comerciais, os líderes de vendas e também os vendedores ajudar, vim estudando inúmeras formas. Sim. E aí cheguei a um ponto, Lu, que foi muito interessante, que os neurocientistas hoje eles nos trazem várias informações, né, que a maioria das decisões de nós, seres humanos, são tomadas no âmbito do inconsciente. E eu vi que várias técnicas, várias metodologias de gestão, de liderança, de técnicas de vendas, elas só abrangiam essa parte de consciente, né? Dos gatilhos mentais e tal. Tudo bem, alguma ponderação em relação ao inconsciente, mas vários outros não. E eu me dei conta, né, nessas buscas, eu sou uma pessoa muito curiosa e buscando conteúdos, metodologias, conhecimentos para poder compartilhar aí com o público. Uma parte muito interessante que eu fui compilando até chamar... É uma série de, vamos dizer assim, conhecimentos agrupados para ajudar as pessoas a alavancar os negócios, para, em contrapartida, ajudar a sociedade como um todo. Então, resumidamente, né, é isso, obviamente a gente vai aprofundar mais no que eu tenho chamado que é o visual intencional. Visual intencional. Vini, o que é o visual intencional? Mas antes de você falar disso, só para voltar um pouquinho no pessoal entender o contexto, você presta serviços para grandes empresas, médias empresas, né? Sempre focado no treinamento e desenvolvimento de pessoas para que elas alcancem a excelência.
Exatamente, Um Lu. resultado cada vez melhor, não só para a empresa, mas também para a sociedade. E eu encaro, Lu, que é tudo a mesma coisa. Porque, no fundo, né, é, a gente está falando sempre de pessoas. Sim, São organizações que se agrupam, cada uma delas é uma soma de indivíduos que também são organismos, né? E que prestam serviços sim, para outras pessoas, que também são organismos, né? Aí, prestam serviço, que eu encaro também que tudo na vida é serviço. Como assim, Vinícius? Mas a gente tem um microfone aqui, sim, mas ele presta um serviço serviço. para que você aí, que está nos assistindo, ouça com nitidez e clareza. Então, tem uma prestação São de de serviço serviços. até chegar lá. E tudo a gente, resumidamente, está falando para melhoria de vida das pessoas. Perfeito. A gente está aqui hoje, inclusive, né, Lu? Prestando um serviço. Para ajudar vocês aí, o meu objetivo esse, a gente veio conversando antes, né, de que maneira, inclusive organizando, estou contando para vocês, inclusive, os bastidores aqui, a pauta. E a gente estava conversando, a Luciana e eu, qual era a melhor organização, obviamente dentro da pauta e do tempo que a gente tem aqui, para contribuir com vocês aí. Então, eu Perfeito. encaro dessa maneira, sabe, Lu? Vini, antes de a gente entrar no visual intencional, eu quero colocar um ponto aqui que eu achei muito bom. Nunca tinha pensado nisso, eu acho que muita gente nunca pensou, que é olhar para o termo razão social da forma como você colocou. Né? A gente olha com aquele jeito burocrático, qual sua razão social, que não diz nada. E é tão literal, né? Razão social, a razão de uma empresa. Todo mundo deveria pensar nisso, né? A cada momento que olha para o nome da empresa, para a razão social, e entender se realmente está fazendo sentido o que ela está fazendo. Eu só adorei isso, vou levar para mim, né? Vou colocar isso muito em prática. Foi uma super contribuição já de cara, porque eu tenho certeza que ninguém pensa desse jeito. É uma forma da gente refletir a respeito, porque toda atividade em si ela tem uma grandeza muito grande. Sim. Né? A gente só está aqui hoje, né, Lu? Porque teve uma pessoa que ela organizou tudo isso aqui, fez a faxina disso aqui, produziu isso aqui. Então, o propósito em si, e veja, né, a administração com o desenvolvimento, ela tem uma tendência, em termos de organização, de fazer com que essa razão social nem sempre esteja clara. Por quê? Vamos pegar lá nos primórdios, né? Se a gente pegar como é que foi o desenvolvimento, antes de chegar na era industrial, que já tem um bom tempo, mas a administração ela nasce nessa era industrial de organização, ao invés daquele trabalho antes que era feito por um artesão, vamos pegar, Lu, um cara que fabricava sapatos. Ele comprava o couro, ele pegava todos os artefatos, ele fabricava, manuseava aquilo, e ele vendia para você, e depois ele, de todo o processo, de cabo a rabo, e depois eu falei, e aí, como é que tá o sapato? Nossa, muito confortável, muito bonito. Ele tangibilizava aquele serviço que ele estava prestando. Sim. A partir do momento que vem a escola de administração e ela coloca departamentos, ela quebra todo o processo produtivo em cadeias, isso gerou um benefício muito grande de vários benefícios, né? Seja de escala de produção, processos, etc. Operação. Mas aquelas pessoas que elas estavam agora só fazendo o cabedal, eu falo cabedal que eu tenho clientes da área calçadista lá de Franca, aliás, pessoal de Franca aí, um grande abraço para vocês, se tem alguém o polo, né? É o polo calçadista, né? Ele fica com uma certa miopia. Ele não enxerga especificamente, né, aquela tangibilização que talvez aquele sapateiro lá atrás ele enxergava porque ele estava ali, né, em contato direto com o cliente. Ele perde isso, mas certamente, se ele fazer esse exercício e refletir, ele percebe a grandeza e a utilidade do serviço que ele presta. Isso gera um engajamento em si. Sim. E uma reflexão até maior no coisa que eu acredito, e vai estar na pauta aqui da conversa hoje, de qual é o propósito na vida de cada um. Quando a gente fala de visual, a gente fala de desenhos, né? O mundo e tudo é feito de linhas, cores e formas. Tá. Então, tudo existe num desenho.
né? Um desenho dessa televisão aqui, né? Que tem as linhas retas, as cores pretas, e tudo tem desenho. Tem desenho. E a gente enxerga isso. Vamos entrar no universo do visual intencional agora, então. E aí uma pauta, Lu, desenho, se a gente pegar, e eu adoro a etimologia das palavras, como a gente começou já refletindo de razão social, vem de desígnio. Sim. Então, designado para, que tem a ver com o propósito, com a causa, que quando a gente busca isso, existe algo, né, que gera um entusiasmo, muitas das vezes, que é o Deus dentro da gente aqui, fazendo essa energia fluir para colocar um mundo melhor. Então, eu vejo isso tudo concatenado umas coisas com as outras. Perfeito, perfeito. Como que você, por exemplo, visual intencional, aplicado hoje ao seu trabalho de consultoria para essas empresas, como que isso é colocado em prática? E depois te faço outras perguntas. Primeiro, quero saber como que você coloca em prática isso, quais os benefícios disso na qualificação de uma equipe, né, nos resultados. Conta um pouco para a gente, se tiver exemplos para trazer, né, de empresa que você já aplicou isso, para a gente conseguir visualizar. Legal. Como é que funciona o visual intencional no mundo corporativo primeiro? Depois a gente vai passar para uma outra parte da história. Tá bom. Lu, primeiro eu penso que seja interessante darmos um passo atrás. Tá bom. Até para o pessoal aí de casa entender como é que ficou claro para mim como é que eu cheguei aí. Por que eu estou falando isso? Porque foi um exercício de reflexão que eu acho super válido para todos vocês aí de casa fazer. De que maneira as pessoas com que a gente se relaciona dão feedback para a gente em alguns pontos que talvez não estejam claros, né? Ou talvez, no meu caso específico, eu colocava como algo fútil, como algo superficial, mas por ignorância da minha parte, por ignorar todo o conhecimento, toda a ciência que tinha por trás disso, que eu quero que você fale um pouco depois, dessa ciência. Então, eu tinha um preconceito, um conceito anterior. Que não é só seu. Que eu acho que é da grande maioria. Quando a gente pensa assim, visual, moda, jeito de se vestir, de se portar, eu, de uma certa maneira, tinha esse preconceito. Mas, de uma forma assim, resgatando, eu lembro que diversas vezes os meus amigos, eles me pediam dicas, né? Poxa, tá legal minha roupa, e o meu visual tá aqui. Eu não entendia muito bem isso. Por que eles pediam para você? Por que eles me pediam? E foram uma série. E me chamou muita atenção vários desses aspectos. Mas um desses, eu me recordo muito bem, teve uma crise na Europa, onde que vieram vários europeus morar aqui em São Paulo, né? Lembro que na época eu morava no Itaim, e era muito engraçado, porque tem hora que a gente ia na padaria, era mais comum a gente escutar outras línguas do que o português. Do que o português, né? Eu não sei precisar, eu não sou muito bom assim de datas. Mas eu lembrei de 2001 porque, né, foi o fatigo de 11 de setembro lá, Sim. De 2001. Mas eu me recordo que nesse período onde tinha, e eu conheci muitos europeus por conta disso, né? Eu morava ali em Itaim, convivia com eles, e um deles especificamente, que era do mercado financeiro, né? Na área de venture capitals, os Farias Limers, Farias Limers aí da vida, né? Aquelas, obviamente, pessoas que têm, imagina um europeu, né, Lu? Onde que o nosso berço, né, da nossa cultura ocidental, inevitavelmente a Europa ela dá um passo à frente, porque eles começaram lá atrás. E eu lembro desse espanhol dele falando assim comigo, falou, olha, eu compro minhas roupas, ele falou o nome de uma rua lá de Londres que ele comprava, eu nem imaginava disso, depois que eu fui tomar conhecimento. Lembrei quem é esse seu amigo, mas tudo bem. Eu acho que eu lembrei, tá bom? Sim. Legal. Há muito tempo atrás. Lu, e eu lembro, resumidamente, além deles pedir essas dicas, depois, quando ele voltou para a Espanha e veio aqui para o Brasil, e ele me pediu dicas que ele ia palestrar aqui no Brasil, e uma série de outros acontecimentos, e eu falava, mas por que isso e por que isso, né? Isso ficava. Então, eu acho um exercício super válido para vocês. Reparem
das pessoas com as quais você se relaciona, principalmente aí, talvez seus amigos, mesmo mais na intimidade, pede para ele até as características das quais ele te visualiza. Porque o que é comum para você aí, talvez seja um talento que você pode lapidar melhor. Isso é fantástico. É, Porque a gente não enxerga, né? muitas das vezes. Aliás, deixa eu colocar aquilo. Eu lembro que o meu pai tinha uma fita do Isto é Pelé, de VHS, muito antiga. E uma vez, né, um repórter perguntou para o Pelé, Pelé, como é que você fez aquele gol? Eu, poxa, é muito simples. Eu vi que o goleiro estava adiantado, eu matei na bola, eu vi que um zagueiro estava aqui dentro e eu meti no ângulo. Para o Pelé é muito simples, né? Super. Então é algo que É natural. é natural para ele. E nessas reflexões, talvez, né, o que é natural para você, talvez seja um talento. Então eu gosto de dar espaço atrás, só para talvez aí contribuir com vocês dessas reflexões de algo que tem uma razão para você servir a sociedade aí que talvez esteja oculta, né? Pois bem, mas confesso para você, voltando, Lu, que eu achava isso supérfluo, né? Moda e tal, que não sei o quê. Mas teve um evento de uma associação internacional de consultores de imagem, eu acho que é AICI, alguma coisa assim. Eu acho que é essa a sigla mesmo. E eu lembro que era um sábado, fui aqui em São Paulo, eu não tinha nada para fazer, como eu falei, eu sou um cara curioso. Sim. E eu tive nesse evento. E lá eu me deparei com um cara chamado Philip Hallowell. E ele trouxe um conceito chamado Image ID. E eu vi que tinha uma ciência por trás disso, Lu. Tá. Né? É uma ciência que agrupa várias coisas e eu fui agrupando várias coisas até chegar no visual intencional. Tá. Vamos construindo isso aqui só para entender esse quebra-cabeça, como é que foi a lógica. Tá? Pois bem, uma das coisas que é colocado, Carl Jung, né, dentro daquele livro que ele falou, O Homem e Seus Símbolos, Sim. ele coloca que tem os símbolos arquetípicos, que está ligado aos arquétipos. Sim. Né? Então, os símbolos arquetípicos, o que o Jung trouxe? Que independente, né, da localidade, independente do tempo, todos nós, seres humanos, a partir do momento que a gente é defrontado com algum símbolo que tenham algumas formas de linhas, cores e formas, aquilo expressa, para nós, seres humanos, um significado, aquilo a gente tem uma sensação, sim, ok? Que indiferente do tempo, então se a gente pegar lá antes de Cristo, se a gente pegar agora em 2023, que a gente está gravando esse podcast aqui, se uma pessoa aqui de São Paulo, um brasileiro, ou um aborígene lá da Austrália, ele se depara com essa imagem, com esse símbolo arquetípico, a sensação é a mesma. Aquele comunicado expressado é o mesmo. Então vamos pegar, assim, só para exemplificar aí, não ficar muito subjetivo, pessoal. Vamos pegar as linhas geométricas básicas, onde que a gente tem, por exemplo, um quadrado ou um retângulo, que é algo, né, mais de linhas retas. Vamos pegar um triângulo, que já tem linhas inclinadas, e vamos pegar um círculo. E vamos pegar aqui no cotidiano também, Lu, designs de carro. Se bem que a gente está falando de bladelas, eu vou botar outros, só para não ficar nesse universo, talvez. Você pode navegar nos dois, não tem problema. Mas eu vou dar uns exemplos aí para compreender a todos. Pois bem, quando a gente pega um símbolo arquetípico, Lu, por exemplo, de linhas retas, né, expressam força, expressam precisão. Até, olha só, o gesto também é um símbolo arquetípico. Conscientemente, como eu quero falar, e eu estou exemplificando para vocês aí, que uma linha reta, ela é precisão, obviamente, né, consciente, eu já incorporei isso, eu até coloco esse gesto mais reto para poder, né, de uma forma até para passar para o seu inconsciente que isso tem sentido. Isso não sou eu, Vinícius, que estou falando, é Carl Jung que está falando. Com propriedade, né? Com propriedade. Dá essa impressão que me dá. É o que eu tô sentindo agora quando você faz assim pra mim. Mas tem pessoas que são céticas, que eu sei disso. E aí você é cético, mas pensa assim. Quando a gente vê, Lu, um carro forte,
Veja as linhas retas. Um jipe, Duro, um né? tanque, Forte. um carro Forte. forte. Linhas retas, ok? Bruto até. Né? Coisa mais assim. Boa, você está colocando esse ponto, Lu. Para todo ponto positivo, né, uma característica positiva, Toda luz tem a uma sombra. Né? Então a gente vai falar muito no decorrer Tá. aqui também. Tá bom. Então, linhas retas, precisão, força. Linhas inclinadas, ou, por exemplo, a gente está falando de um triângulo, né, já expressam dinamismo. Tá. Então perceba, dentro do universo dos carros que a gente está falando, né, que a gente for, que os carros super esportivos, né, então uma Lamborghini, uma Ferrari da vida, Sim. antes mesmo, tem pessoas que vão achar assim, ah, mas isso é fútil. Não bota o preconceito antes De lado. disso. Mas peça assim, o que eu sinto, né? Tudo bem que eu posso não gostar, eu acho isso futilidade, ou eu gosto muito e talvez eu admiro, mas tira esses dois extremos, o que isso expressa? Quando a gente se depara com essas linhas inclinadas, esportividade, dinamismo, Sim. velocidade, mas ao mesmo tempo perigo também. Sim. Ok? Então, linhas inclinadas expressam isso. Já as linhas arredondadas, né, elas expressam, e muitas das vezes, a questão do aconchego, do algo acolhedor, mais aprazível. Sim. Né? Então, a gente pode e deve, por isso que é o visual intencional, intencionalmente, de acordo com aquela verdade que a gente quer expressar para os outros, mas além dessas comunicações verbais, de que maneira a gente pode criar uma imagem própria que corrobore para aquele objetivo que é intencional que a gente quer se comunicar, que a gente quer expressar. Então, deixa eu te interromper um minuto para uma pergunta. Então, a gente não está falando de moda, né? É importante dizer isso. A gente está falando de tudo. Então, por exemplo, a gente pode intencionalmente tanto estar vestido de uma forma, né, para influenciar. O ambiente pode também estar arrumado de uma forma para... É isso, não é moda. A gente está falando de visual como um todo, certo? Exato, Lu. Obviamente eu não estou aqui para descartar a moda nem nada, né? Mas o objetivo do visual intencional não é deixar a pessoa com as últimas tendências, né? O objetivo é alfabetizá-la. Isso é interessante, porque a alfabetização da linguagem visual, ele se perdeu no decorrer do tempo. Que vai além de... Por que eu fiz essa pergunta? Vai além da moda. Porque quando você falou, quando eu falo assim, então é gestual, é o que você veste, é como você se comporta, é o ambiente que você prepara, certo? Certo, Lu. Todos nós, seres humanos, a gente se depara com linhas, formas e cores. Você estava falando, o jeito que você está se vestindo, isso transmite para mim uma imagem. Sim. Esse ambiente aqui que a gente está no podcast, com essas linhas, formas e cores, também transmitem para a gente, né? O que é a contribuição que eu estou trazendo e quero cada vez mais trazer, por isso que eu estou aqui, né, para contribuir com vocês aí, com essa linguagem de alfabetização visual, é para que você torne conhecimento, torne consciente de que maneira que você se veste, da sua imagem em si, e a sua imagem natural, porque você tem um formato do rosto, o seu corpo ele tem umas linhas que expressam e que as pessoas te julgam antes mesmo de te conhecer. Já se deparou, Verdade, Lu, não tem como falar não. Com aquela assim, não fui muito com a cara daquele fulano, oh, nossa! É tão sem embasamento, mas o embasamento está nisso. Na percepção que você tem quando você olha para o visual. É isso. E isso se dá no âmbito do inconsciente. Tá. Então, essa percepção, não fui muito com a cara. Nem conheço a pessoa, tá no inconsciente. Tá no inconsciente. Então, só para concatenar com tudo, eu estava falando que as linhas arredondadas, então mais acolhedoras, né? Geram mais proximidade e tudo. Símbolos arquetípicos que o Jung trouxe. Tá. E tem um cara chamado Joseph Ledoux, que o Philip Hallowell também apresentou, e ele é responsável por o Ledoux
Labs, que faz parte lá da Universidade de Nova York, Uhum. e ele estava muito... Tem um livro dele que chama O Cérebro Emocional. Eu acho que é isso. Cérebro emocional. Emocional. O cérebro emocional. É. Qual era o intuito dele? Ele queria justamente entender como é que as emoções nos impactam. Como é que a gente, né, de acordo com recebe uma emoção, como é que isso é decodificado aqui dentro da nossa, né, mente, nosso cérebro. Então ele fez vários experimentos, Lu. Ele pegou ratinhos, é verdade, né? Eu sei que tem alguns aí que se incomodam, mas isso foi um tempo e vamos deixar de lado, vamos nos ater aqui àquilo que trouxe de contribuição para a gente. Olha que interessante, Lu. Ele fez experimento com os ratinhos, que ele colocava assim, primeiro, o nosso cérebro, ele é dividido em algumas partes, né? Tem um sistema do córtex, que é onde que tem a parte da razão. Que é aqui o frontal, pensa. não é? Não é o córtex, é a parte frontal. Onde que a gente... Interessante isso. Porque, inclusive, o cérebro, né, dos humanos no decorrer, o formato do nosso cérebro não é o mesmo. Ele se transforma. Ele se transformou. Eu tive a oportunidade de ir no museu é o Museu de História Natural de Londres, eu acho que é esse o mesmo nome. Lá tem uma série de cérebros dos seres humanos no decorrer. E é nítido, Lu, quando se apontou como é que essa parte aqui ela foi ganhando, inclusive, mais volume. Era mais achatado isso aqui. Verdade. Então, o córtex, né, que é essa parte do pensamento, a parte mais consciente, tem a parte do sistema límbico e tem a parte do sistema reptiliano. O que o Joseph Ledoux pegou? Ele estava querendo entender como é que nossa questão das emoções, nós seres humanos, e ele pegou o seguinte, Lu. Ele condicionou os ratinhos, ele dava um choque, ele acendia uma luz, né, e dava um sinal sonoro, né, os ratinhos também ouvem, e condicionou os ratos para que, quando dava esses três, vamos dizer assim, alertas de emoções, o choque, que é semelhante ao sistema dos animais com a gente no que tange emoções. Por quê? Quando os animais eles ficam, por exemplo, com medo, a pele fica ouriçada, a pupila dilata, os pelos, né? Eles ficam ouriçados, então parecido com nós também, né? Sim. Eles ficam em alerta, né? Se alerta. Tem um sistema ali muito inteligente. O organismo se organiza, sim, né, para poder se defender. Então ele estava interessado nisso e aí o que ele fez? Aí depois ele pegou e ele foi anulando, anulando as partes do cérebro para ver aonde que se processava, né, aquela parte da sensação do medo. Então ele continuou dando, né, esse alerta sonoro, de luz, mas tirava o choque. Mesmo assim, quando tirava o choque, o ratinho até ouriçava. Porque ele já foi condicionado que quando dá aquela luz, dá aquele sinal sonoro, já vinha o choque, então ele já fica... O choque é que efetivamente dava... Ele se condicionou a isso. Então ele separou e fez assim, será que isso é processado no córtex? E aí ele acendia a luz, dava o sinal sonoro e ficava arrepiado do mesmo jeito, a pupila dilatava do mesmo jeito. Ele falou, não, as emoções então não são processadas no córtex, porque quando eu isolo, o ratinho ainda continua ficando ouriçado, pupila dilatada, etc. Será que no sistema reptiliano ele repetiu isso? E ele viu que continuava. Quando ele chegou no límbico, aí que ele chegou à conclusão, olha, parece então que é processado no sistema límbico. E veja que interessante, porque os neurocientistas e o avanço, eles trazeram à tona, antes o nosso cérebro só era estudado quando as pessoas morriam, mas com esse avanço, ainda em vida, teve a possibilidade de entender o funcionamento dos mecanismos ainda vivo. E chegou-se à conclusão, então, que dentro desse processo, então, límbico, por que a lógica ela é processada ali das emoções? Porque ali tem as amígdalas cerebrais, tá?
que fazem parte, elas ficam muito mais próximas das áreas límbicas do que o córtex, que processa a visão, que processa a audição, a racional. Então, esse sistema de sonoro e de luz, ao mesmo tempo, batiu ali no cérebro, né, límbico do ratinho, que já dispersavam o quê? Sistemas hormonais. As amígdalas dispersavam isso. E que aí, com os avanços, chegou-se à conclusão que também nós, humanos, nós processamos as nossas informações e emoções na parte límbica, e elas, muito antes de chegar no córtex, que é a parte do racional, elas já disparam as nossas emoções. Então a gente fica oriçado já, e a gente quer se processar, talvez até um sistema... Antes de chegar na parte racional. Então, Lu, que você estava me falando, assim, gostei ou não gostei daquela pessoa, nem racionalizamos isso. Aquela pessoa, ela tem ou não tem credibilidade? Aquela pessoa, a gente fina ou não é a pessoa? A gente não pensa racionalmente, mas a gente sente. A gente sente. A gente sente isso. E o que trouxe... E esse sentimento é confiável? Olha que coisa, né? Esse sentimento, esse sentimento mesmo, é confiável? Nem sempre, Lu. Por quê? A gente pode se enganar, né? Muitas das vezes a gente se engana, né? Porque isso é um sistema de defesa. De uma forma muito inteligente, o nosso organismo foi feito para nos defendermos, né? O cérebro ele é feito para nos defender das ameaças ou para ir em busca do que nos gera prazer. Só que imagina, Lu, a gente mora em São Paulo, infelizmente, é uma cidade, né, que é violenta. Imagina que a gente está voltando à noite, né, e aí estacionamos um carro em algum local, estamos andando até chegar e a gente vê uma pessoa, vamos dizer assim, suspeita. Então a gente já coloca imagina de gorro, né, com a mão dentro da jaqueta. Então, antes da gente... já está alerta, o sistema todo já é acionado, a gente já fica alerta. É muito útil nesse sentido, né? O que eu venho cada vez mais difundindo é para que a gente fique alerta, né? Principalmente para que você, né, de acordo com os seus objetivos, e aí eu peço para que você verdadeire os seus objetivos, a partir do momento que você conheça de que maneira o seu visual impacta o outro, como é que você, né, se molda dentro do seu gestual, dentro da sua imagem, para que transmita aquela imagem com credibilidade. Porque, Lu, nem sempre essa percepção ela é confiável, porque as pessoas julgam. Porque tem um julgamento. Existe o julgamento. E que vai de cada um, né? Da sua realidade. Você julga de acordo com a sua realidade. Sua história. Agora, o que é interessante... E aí, voltando do que o Jung coloca dos símbolos arquetípicos, que independente da realidade da gente aqui, ou voltando de um japonês lá no Japão, os símbolos expressam e comunicam as mesmas coisas. Então, o triângulo invertido, por exemplo, é perigo. Então, se tem uma mulher que usa um brinco com esse formato... Olha que interessante. Vai estar transmitindo essa questão de perigo. Você pode ser bom, que pode ser... inconsciente. Quando você olha, é inconsciente? Você sabe disso. É inconsciente, Lu, porque, mais uma vez, isso é processado no sistema límbico antes de chegar no nosso racional, já está transmitindo isso. Aí você pode falar, Vinícius, será que é isso mesmo? Veja, gente, os símbolos... No trânsito, Lu, quando tem um sinal, que um entroncamento, que é perigoso para a pessoa ver se está vindo um outro quarto, repare que tem um símbolo de triângulo invertido, muitas vezes no asfalto ou nas placas, para transmitir essa questão de perigo. Veja, a indústria hollywoodiana, né, ela tem uma maestria muito grande, ela lida com a imagem, né, muito grande. Então, se a gente pegar, a gente tem já uma idade já, né, avançada, vamos dizer, né, Lu? Vamos pegar aqui, e o nosso público talvez... Gente é bem vivido, Vinícius. Boa. Vamos pegar aqui diversas gerações, né? Tem aquele filme, eu vou pegar mais antigo, do Flash Gordon. Sim.
Lembra bem, né? O Ming, que é aquele vilão, ele existe um símbolo de triângulo invertido na imagem dele. Sim. Ah, Vinícius, mas isso é muito antigo. Tudo bem, eu sei que é a geração mais nova. A Malévola também ela tem um símbolo de triângulo invertido. Hugh Jackson, com aquele papel lá dele de Wolverine, também é um triângulo invertido. Então, logicamente, dentro de um filme, aquele papel, a indústria hollywoodiana, ela quer transmitir ela abusa da imagem. Ela quer ser fidedigna aquele papel para transmitir, para que as pessoas sintam que aquele personagem é justamente aquele papel que o diretor foi incumbido. Então, eles têm uma série de elementos e eles trazem isso. Isso impacta o nosso inconsciente. Né? Porque a imagem está lá o tempo inteiro. Então, você vai assimilando aquilo. O perigo, o perigo, o perigo. Inconsciente. Da mesma forma que quando a gente vê algo com mais com linhas retas, a gente fala, poxa, né? Isso já tem mais força, já tem mais precisão. Sim. Linhas arredondadas, né? Elas já dão mais aquele aconchego, algo mais acolhedor. Mas são raras as pessoas que têm consciência. Então, diversas relações pessoais, aí já vão pulando, igual a sua pergunta, né? Primeiro vão por corporativo. Exato. Dá um exemplo pra gente do último treinamento que você fez, por exemplo, com uma empresa, e como é que isso impactou para a equipe? Era uma equipe de vendas, correto? Legal. A maioria do meu público é de vendas. Tá. Então, eu me recordo, bem recente, eu estava com um público de uma grande seguradora, né, que atua aqui no Brasil. Uma das melhores, não podemos falar o nome, mas é uma das melhores. Eu sou fã. Eu tento falar aqui, me seguraram aqui, viu? Quem está me assistindo aqui tem sabe que você azul. Meu boa! Tá bom, tem um loginho azul, chega. E que não é à toa, porque o azul também transmite essa questão de credibilidade, né, de inteligência. Vamos pegar lá, eu estou só falando das formas, mas também as cores. Sim. São símbolos arquetípicos. Sim. Né? Só para trazer Inclusive, a marca dessa empresa tem linhas bem retas, é de força, segurança. Não tem? Mas elas vendem seguros, Lu. Exato. Ok? Ok, vamos lá. E tem que ter credibilidade, não é isso? Exato. Tá bom, total, isso? Credibilidade ela total. presta esse serviço à sociedade. Então, intencionalmente, eu não sei, eu não conversei com o designer, mas conhecendo já a alfabetização dessas imagens, eu sei que ali expressa essa questão de credibilidade. O azul transmite essa questão de credibilidade. De inteligência a respeito disso. Aliás, aquele know-how, aquele computador que ganhou o xadrez daquele russo, ele é Deep Blue, né? Deep Blue. É conhecido, então é inteligência que traz isso. Então é só para corroborar, né? Agora vamos voltar. A gente estava construindo um raciocínio e até me perdi o raciocínio. Como que o visual intencional ajudou no treinamento dessa equipe de vendas dessa seguradora fantástica? Pois. Então eu estava tornando, né, os corretores de seguro dessa segura conscientes, porque já que eles vendem essa questão para gerar segurança para a sociedade, né, e obviamente eles têm que passar uma credibilidade, uma precisão. Eu acho que o melhor seguro para você é esse, de acordo... Eu não acho nada, eu tenho certeza. Tem uma série aí, estou falando algo Sim. verbal, né? Então, poxa, certamente, e aí já entra até essa questão do gestual, também como os elementos, né? Depois dele entender qual é a necessidade daquele cliente e trazer, né, essa seguradora como uma solução mais adequada, existe até do visual dele, da proposta que ele manda, elementos que vão impactar a favor, sim, ou talvez contra aquilo que genuinamente ele quer transmitir. Então, se a segurança, linhas retas com precisão, a gente está falando de seguro, né? Agora, essas linhas retas aqui também, Lu, estabilidade, sim, segurança, ok? Sim. Então, esses elementos visuais, talvez numa corretora de seguro,
ela trazer, e vocês, mulheres, né, têm inúmeros adereços Sim. que colaboram para criar uma imagem. Seja um colar, sejam brincos, Sim. acessórios, que trazem linhas com esses formatos, né? Sim. Linhas retas para trazer essa questão mais reta de precisão. Então a gente está falando de vestimenta também, de gestual, de tudo. Por exemplo, eu quero trazer para a prática. Pois Eu jamais poderia estar vendendo um seguro vestida dessa forma. Eu acho, pelo menos, que é uma coisa divertida demais, né? Divertida demais para vender um seguro. é. Estou errada? Lu, não é que é regra, tá? Não é que é isso. Mas teria É mais né, sóbrio. maneiras que iriam contribuir mais se você fosse uma corretora de seguro e quisesse criar um visual mais intencional para chegar no seu objetivo. Então, Roupas listradas. roupas com essas linhas mais retas, cores que transmitem essa credibilidade, que vão Sim. precisar essa segurança, acessórios que transmitem essa credibilidade, Retos, que brincos dão retos. essa segurança. Agora, Lu, Que loucura isso. a gente não pode também colocar muitas regras Sim. nesse sentido, porque tem inúmeras situações. E é isso que eu estava falando lá com eles, né? Quem estiver escutando aqui, é bom saber disso. Aliás, se você tiver aí que mexe com seguro, algo nesse sentido, digita para a gente e coloca isso aqui, se tem alguma dúvida e tudo, que a gente está aqui para poder contribuir e esclarecer. Por quê? O mesmo corretor ou corretora de seguro, tem hora que ela vai ter que contornar aquelas objeções. Vejam meus gestos que eu estou fazendo já mais acolhedor, ok? Arredondado. Porque se ela for muito de força, mas distanciar do cliente, ela tem que gerar essa proximidade para gerar essa credibilidade. Sim. Porque não adianta nada, né? Também aquele visual todo sisudo e ela se distancia e não gera essa aproximação. Perfeito. Então talvez ela manda uma proposta e naquele momento, intencionalmente, o cliente está reticente e ela tem que ser mais acolhedora, ela tem que aproximar para geralmente estar mais próxima e gerar essa credibilidade de que aquela realmente é a melhor solução. Intencionalmente, nesse momento, formas mais arredondadas e mais orgânicas como a sua, por exemplo, geram e expressam mais essa sensação. Ok? Então, é difícil a gente colocar uma regra. Regras. Não existe regras. Existe todo um contexto. Isso que eu quero contribuir mais para as pessoas, para contribuir com a sociedade, é trazer toda essa linguagem visual dentro do universo de suas vidas, né? Principalmente o meu cunho é profissional, mas não tem jeito. Se mistura, São as pessoas que fazem acontecer, então acaba, né? Trazendo e impactando também em vidas pessoais. Sim. E se a pessoa não estiver legal também nas suas relações dentro de casa, vai impactar, né, no seu papel da razão social lá fora da empresa, ou ele como profissional. A gente é uma só, não se separa RG de CPF, isso é meramente só burocrático lá dos documentos, mas a gente é um só dentro do papel que a gente atribui. A gente tem que tornar isso consciente para exercer esse nosso papel em todos os nossos âmbitos e de que maneira, dentro daquilo que a gente percebe que é o nosso objetivo naquele momento, a gente pode colocar uma nossa imagem mais apropriada para corroborar, já que isso vai atingir e atinge o inconsciente das outras pessoas. E lembrando, como os neurocientistas falam, a maioria das decisões das pessoas está no inconsciente. Está no consciente. Dá-se conta, Lu, que 95%. Não só das decisões, de tudo, viu? Sentimentos, isso eu estou estudando na psicanálise. Nós somos 95% inconscientes. Sim. Isso me intriga. Eu fico pensando, se eu só tenho 5% de consciência, eu tenho que acessar muito o inconsciente. Então, o ponto específico, e foi muito legal, que os corretores lá, e eu vejo que isso é a grande maioria, né? Talvez você aí também esteja pensando nisso, porque essa questão de linguagem visual, ela se perdeu
E a grande maioria das pessoas não tem consciência disso. Sim. O ponto é, vamos parar para pensar. Se está comprovado que a maioria das decisões são tomadas no âmbito do inconsciente, Isso. e que as pessoas nos julgam, e as pessoas, né, de acordo com essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é o nosso cérebro, né, que, aliás, eu nem deveria chamar de ferramenta, mas vamos deixar assim. É uma ferramenta, se a gente usar a nosso favor, fantástica, É. né? Tem gente que não usa. Usa de uma forma não, né, que não... Se a gente tornar isso cada vez mais consciente, é isso que você, né, trouxe à tona, e esse é o caminho. Sim. Inclusive o Jung, ele fala muito isso, né? Se a gente ficar e vai chamar isso de destino, e se a gente não tornar isso mais consciente, a gente fica à deriva, né? Sim. O ponto é, quanto mais a gente se conscientizar e genuinamente aquela verdade que a gente quer transmitir, se tiver um alinhamento com aquela imagem que a gente está passando, mais chance de sucesso aí você vai ter nesse sentido. Eu só te peço para que você de verdade seja algo verdadeiro, útil para as pessoas, né? Porque infelizmente também isso é utilizado, né, de uma maneira para o mal, né? Então a gente vê, vamos pegar vários políticos que eu observo, Sim. muito bem treinados nesse âmbito para passar essa credibilidade, para passar esse lado. A imagem que eles querem passar, na verdade. E as pessoas sentirem, né, essa sensação de que falam, olha, realmente ele é isso, aquilo. Tem algo pensado ali. Mas pode ter sido criado, né? No caso de políticos, correto? É criado. É criado. É criado. Intencionalmente isso é criado. Mas a gente está aqui justamente pelo contrário. Criar, vamos dizer assim, esse exército do bem, né? Para que cada um possa descobrir o que tem de verdade e tá trazendo elementos que corroboram a respeito disso, haja vista que o interlocutor, seja ele o cliente, seja ele a pessoa, o companheiro, as amizades, as relações em si, percebe ele de uma maneira e o julga dessa maneira inconsciente, de que maneira ele pode estar compondo isso para aquela verdade dele está prevalecendo, ela está mais alinhada, fidedigna. Então a gente está falando de autenticidade. Sem sombra de dúvida. E aí, de autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque se eu não me entender, eu não tenho como transmitir o que eu sou de verdade. Olha só que interessante. Aí eu vou pegar até para você que talvez seja mais cético, né? E eu também, eu confesso que a princípio, eu estava falando lá no início, né, Lu, que eu tinha esse ceticismo, achava algo fútil, mas eu ignorava toda uma ciência que tinha por trás. O formato do rosto, o Jung fala isso, né? O rosto é uma verdade que aí está. Então, estampada na cara, né? Na cara. Não tem como arrancar. Até a gente fala assim, fui com a cara dele ou não fui com a cara. Né? O que o Philip Hallowell nos trouxe é que, de acordo com o formato, principalmente do rosto, tem como a gente ver como é o temperamento dessa pessoa. Ok? E aí eu estava falando para você, cético, porque esse temperamento, vamos pegar hoje a teoria de personalidade mais bem aceita dentro do universo, que é o Big Five. Que essa teoria nos traz que existem 5 traços principais que descrevem a personalidade das pessoas. Isso é aliado à psicometria. Nossa, Vinícius, o que é? Não, isso é algo estatístico dentro daí para comprovar cientificamente, né, que aqueles adjetivos que a gente descreve uma pessoa, nossa, ela é mais objetiva, ou ela é mais de pessoas. Mais prático. Ela é mais prático, ou é mais de visão de futuro, mas está pensando em algo mais abstrato, e etc. São 5 traços, cada traço com 4 subtraços. O meu sócio, Fernando Cardoso, lá da Integração, ele é especialista nisso, né? Ele trouxe o Big Five Brasil, então ele está junto aqui. É a teoria do Big Five. Chama Big Quem Five. quiser pesquisar. Big Five. Né? Tá. Percebam até que todos os neurocientistas, como não vão falar a respeito de personalidade, eles trazem à tona o Big Five.
E tudo foi se encaixando para mim, Lu, porque quando, né, eu vi essa questão do Image ID, dessa questão de imagens do Jung, dos símbolos arquetípicos, que o rosto Você foi é uma juntando. verdade que aí está. Eu fui juntando, Lu. É uma curiosidade que eu fui juntando. Então, o rosto é uma verdade que aí está, que isso se expressa. Né, os temperamentos de uma pessoa. E aí eu percebi que essa teoria do Big Five, que estatisticamente, no mundo, ela é comprovada que existe uma assertividade muito grande. Tá. Quando a gente coloca as teorias de personalidade daquela pessoa, quando ela responde um questionário que foi desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, Big Five Brasil, que vai trazer, poxa, então essa pessoa, né, tem uma tendência a ser mais assim, assada. Tem já estudos científicos também comprovando que quando uma pessoa ela é descrita das tendências dela pelo Big Five, dos formatos do rosto, das características pessoais dela, tem um alinhamento. Isso realmente procede. Então não é algo que eu, Vinícius, estou trazendo isso. É uma coisa que é comprovada cientificamente. É comprovada cientificamente. Isso foi me dando uma certeza muito grande e algo que eu falei, bem, eu tenho que trazer isso à tona, já que eu, como incumbência, tive essa razão de prestar esse serviço para a sociedade, para que, em contrapartida, eles impactem a sociedade lá como um todo. Né? Seja os vendedores, os líderes de venda, mas eu abro aqui o meu convite para você, geral, desde que o seu interesse seja genuíno, traz isso à tona também para você, conscientize disso, procure conscientizar do que isso se expressa para estar cada vez mais impactando. Porque muitas das pessoas, e isso ocorre muito, julgam as outras e a gente nem consegue avançar nas relações, ou os desgastes nas relações. Né? As pessoas elas têm esses temperamentos, elas têm essas personalidades, e elas são julgadas, e você falou desse ponto de autenticidade. Sim. Se de verdade a pessoa não tiver aquilo, Lu, ela pode até compor uma imagem, mas aquilo não se sustenta se não for verdade. Por mais que a pessoa seja treinada, como no caso dos políticos, por exemplo, não se sustenta? Não se sustenta, Lu. E a gente está vendo cada vez mais, né? E prós e contras, como tudo na vida, essas redes sociais permeando aí. Obviamente tem um aspecto positivo e negativo, mas vamos pegar pelo lado positivo. Sim. Que ela traz à tona também, né, muitas informações que antes elas ficavam ocultas, talvez de outros meios, mas que hoje todo mundo agora é gerador de conteúdo. E a gente vê também muita coisa sendo transparecida, trazendo à tona muita verdade antagônica àquela imagem que a pessoa. Então, o que eu acredito, o que eu percebo, não se sustenta. Isso não gera verdade o tempo todo. E no decorrer acaba sendo desmascarado. Mas em contrapartida também tem algumas verdades ocultas que muitas das vezes a pessoa ela torna consciente disso. E ela quer favorecer, ela quer enaltecer e aquilo é tido como algo favorável também. Né? Tá. É isso que eu luto, é isso que eu estou empenhado, né? Para trazer isso à tona. Eu vou tentar traduzir aqui uma coisa que está me vindo agora. Você ajuda essa equipe ou uma pessoa que seja, vamos falar aqui, a entender essas características que ela tem de fato, para que ela ressalte ainda mais o que ela tem de bom. Eu poderia colocar dessa forma? Sim. E a gente ajuda ela, porque eu não estou sozinho nessa. É uma equipe. Tem aí, eu fui juntando, né, essa série de ferramentas que eu não inventei. Né? Tem que dar o crédito para as pessoas que fizeram isso. O Philip Hello trouxe o visagismo, Joseph Ledoux, né, trouxe essa questão do cérebro emocional, essa questão do Big Five, o Fernando Cardoso, que é o grande especialista disso aqui no Brasil, foi corroborando. Então, primeiro, do autoconhecimento de cada pessoa. Sim. Para que ela possa, né, refletir e ver aquilo que ela quer, né, enaltecer e aquilo que ela quer também esconder. Minimizar.
Porque não é tão bom. Que não é tão bom para aquela questão que ela está fazendo, seja na vida dela profissional ou até pessoal, Sim, né? Não ajuda ela. sim. E o visual intencional vem exatamente isso para poder, depois dessa reflexão da pessoa, Tá. de ver o que ela realmente, né, se autoconhecendo. Vocês ajudam nesse autoconhecimento? Sim. Porque tem gente que não tem a menor ideia de quem é. Isso eu já sei. Né? Que se olha, tem uma visão completamente distorcida do que é. Vocês ajudam com testes práticos, com coisas para que a pessoa se entenda mais? É. A gente tem uma série de ferramentas para poder ajudar isso, né? Tá. Seja por meio do relatório do Big Five, eu fui juntando, né? Seja por meio da análise, tá, principalmente do rosto da pessoa. Vocês fazem análise do rosto num treinamento dessa equipe, por exemplo, que a gente falou dessa seguradora, de todos os vendedores? Não, aí esse treinamento ele foi coletivo. Ah, tá. Né? Então, foram 380 pessoas, salvo engano. Nossa. Era mais no âmbito de sensibilizar e trazer esse conhecimento. Tá, era mais geral, era né? Geral. Não era individual. No individual você consegue fazer isso. No individual de mentorias é possível, né? Tá fazendo isso. Então, individualmente, tá, a gente, né, traz essas informações do que é imagem para a pessoa. E eu, não, obviamente, também não é taxativo para a pessoa é assim ou é assado. Até mesmo porque a gente tem que respeitar, Lu, que toda pessoa tem uma história. Sim. Né? E muitas das vezes pode ser que a essência dela é uma, né? Mas a história de vida dela ela foi reprimida. Foi se transformando, né? E aquilo que, talvez, igual você falou, tem várias pessoas que não se conhecem, muitas das vezes o desenho dela, o desígnio dela é mas ela nem tem essa consciência. Então a gente ajuda ela, né, a trazer isso de uma forma consciente, e aí a partir desse autoconhecimento, dela entender esse abecedário dessa linguagem visual, como é que ela compõe para estar cada vez mais alinhada. Alinhada era a palavra que eu queria falar. Né? A quem ela é. A quem ela é e o que intencionalmente ela quer transmitir. Ser e transmitir. Ser, inclusive. Ser também, porque porque tem que ser verdadeiro. Além de ser verdadeiro, nós todos aqui, eu acredito, e a gente já estava conversando nos bastidores, né, viemos aqui para poder desenvolver, sermos pessoas melhores. Sim. Então, todo mundo tem essa luz, mas vem essa sombra. E essa sombrinha que está aqui também, como é que cada um enxerga ela, e a gente traz isso à tona, conversa com o que faz sentido para ela, de que maneira ela pode e deve evoluir nesse sentido. E a imagem dela corrobora muito. A respeito até para ela mesma. Porque ela mesma tem esse sistema, né, límbico que ela vai... Tem horas que... Você pode programar, por exemplo, o seu cérebro, se eu voltar para o que você falou do ratinho, para que você se olhe também diferente. Exatamente. Você pode fazer isso. Você vai fazendo diariamente um hábito, né, visual. Você muda uma coisa visual, você está programando seu cérebro para... Vamos pegar algo cotidiano. Entendeu? Minha pergunta está confusa. Deixa eu responder e ver. Vou trazer o aspecto prático. Isso, né? Eu quero para que a gente entenda, coloque isso na... A gente falou que pessoas com as linhas arredondadas, mais acolhedoras, certo? Sim. Então, pessoas mais afáveis, né? Aquelas pessoas que, com facilidade, elas chegam, se relacionam mais, conectam com as outras pessoas. As pessoas não se sentem ameaçadas por elas. As pessoas chegam mais confortáveis porque elas são acolhedoras. Luz, certo? Sim. Mas tem um lado sombra. Porque essas pessoas, os relatos que elas me trazem, muitas das vezes, quando a gente chega o relatório do Big Five, da análise facial dela, também um incômodo muito grande delas não colocarem elas em primeiro e elas só serem servidoras, e acaba que ela também não consegue cuidar dela. Ou as pessoas começam a folgar, abusar delas. E ela se sente incomodada com isso. Mas não faz nada.
É. e não faz nada, às vezes nem tem consciência disso, isso é um peso enorme que está sobrecarregando ela, e a gente traz à tona a consciência de que a imagem dela favorece isso. Ok? Então, a partir desse momento que a gente começa a conversar na mentoria, isso é um lado que ela traz, que incomoda ela, não sou eu que falo, eu respeito a história dela. Esses todos ferramentais são indícios. Tá. Mas aquilo tem que fazer sentido para a pessoa. E ela que traz à tona o ponto que ela quer trabalhar intencionalmente. Então, talvez nas relações delas pessoais e profissionais, ela quer ser mais respeitada. Ela quer impor aquilo que de verdade é a vontade dela também. Não só agradar, né? Porque essa pessoa ser legal. agrada e é legal com todo mundo, mas isso torna-se um peso. E aquela metáfora, né, que do avião, primeiro a gente tem que colocar o oxigênio na gente para depois ajudar os outros. Sim. E ela está sufocada. Né? Se você, aliás, está se sentindo isso, dica prática que eu lhe dou, né, automaticamente para isso. Então, o seu formato de corte de cabelo, de adereços, de óculos, de linhas mais retas, vão favorecer para que conscientemente agora, nessas relações onde que você quer ser mais respeitada com os outros também entendam a sua imagem que está favorecendo esse seu intuito, essa sua intenção. Chegamos onde eu queria, na prática. Então, a pessoa tem que mudar a imagem. Se ela quiser realmente, né, criar elementos para que favoreçam que essa percepção nos outros, que se dá no âmbito inconsciente que a gente está falando, sim, e ela coloque isso a seu favor, ela deve trazer elementos visuais para que corroborem com isso. Perfeito. Porque, né, eu vou pedir para a produção, inclusive, colocar. A gente pode colocar exemplos, imagens, não é? Você já deve ter recebido aí, você de casa, aquele, virou meme, né? Aquela, sabe, Lu, você já recebeu aquele meme da garotinha, a criancinha coreana, redondinha, toda redondinha, fofíssima e tal. Dá vontade de agarrar. Ou quer ver um carro? Quando a gente vê aquele New Beetle, né? Redondinho. Talvez seja feio, bonitinho, mas é fofo. Essa é a expressão que, né, as pessoas sentem aquilo, né? Só para também corroborar com aqueles 3 exemplos que eu dei lá de carro, vejam que essas formas arredondadas é isso. Estão trazendo pelo lado prático, essas pessoas podem usar essas precisão de linhas mais retas, né? Ou pessoas, às vezes, que elas se sentem estagnadas na vida, sem energia, né? Então, linhas mais inclinadas trazem esse dinamismo. Como é que ela traz essas linhas mais inclinadas para transmitir esse dinamismo? Vamos seguir para a prática para ver se a gente consegue entender. E a gente está aqui para isso, para ajudar vocês aí na prática que está fazendo. Vocês, mulheres, têm mais até artifícios para estar fazendo Concordo. isso. Por quê? Porque normalmente, né, é usual. Estou falando, obviamente, tá, pessoal? Generalizando. Porque eu não estou falando aqui que o homem não deve usar colar, brinco, mas quando a gente pega, né, olhando, generalizando, são mais mulheres que usam, que nada impede de você, se você se quer sentir confortável, você gosta disso, obviamente o homem pode usar e deve usar isso a seu favor. Linha mais inclinadas nos adereços, nos brincos, nos colares, no seu óculos, na sua maquiagem, no seu corte de cabelo. Tudo isso é o visagismo, que é o visual intencional. Exatamente. Um corte de cabelo repicado, ele dá uma sensação de dinamismo. Certamente. Tá todo despontado. Um corte de cabelo Chanel, retinho. O Chanel, veja que interessante, né? Ele é retinho e ele aponta para o centro, automaticamente a pessoa ela se retrai. Ela está se fechando. Ela fica mais fechada. Pode ser usado estrategicamente se você, com linhas mais arredondadas, quer criar essa questão
né, de Eu sou fofa, intocável, mas é mas isso. eu tô fechada na minha, eu distancio dessa opinião para poder, né, Que loucura distanciar e tal. Então, você pode estar fazendo isso. Homens, É isso que eu ia falar. Homens não tem tanta, mas né? tem. Tem. Tem Um corte sim. de cabelo. Homem não tem a maquiagem, não tem os adereços Mas todos, mas tem tem a adereço. barba, né, que ele pode usar com seu é. favor, ou o óculos. Então, olha que interessante. Vejam só, a gente não falou que linhas retas elas transmitem força? Sim. Vou trazer aqui um elemento prático, vou pedir também à produção para colocar a imagem de um jogador de vôlei super famoso, o Giba, que, aliás, foi eleito como o melhor jogador quando ele estava jogando na época dele. E olha que caso interessante, para trazer para a prática também. Isso. Até para os céticos. Eu estou repetindo isso que eu também... porque eu quero convencer também aqueles que estão falando, que é isso? Eu também, eu confesso que eu sou, e eu precisei disso, aliás, para poder me convencer, né? O Giba, chegou uma época, Lu, que ele tinha um corte de... usava um cavanhaque reto. Reto. Enquanto ele estava usando, Lu, esse cavanhaque, ele estava, juntamente com o time, imbatível. Mas ele tinha uma posição ali de destaque. Ele era o melhor, né, jogador do mundo, da equipe brasileira na época. E eles até então estavam imbatíveis. Tá. Lu, ele tirou esse cavanhaque. O que aconteceu? Perdeu a final, salvo engano, das Olimpíadas. Então veja como isso impacta, né? A gente está falando das pessoas e até a própria pessoa, mas para exemplificar também que os homens têm formas para criar um visual. E veja, linhas mais estruturadas e reta de um terno, ela transmite isso, obviamente, junto com a cor que transmite isso. Então tem série de elementos que, inclusive, os homens podem trazer a seu favor para poder transmitir intencionalmente, por isso o visual intencional, né, uma imagem que favoreça. Inclusive as formas do corpo? Claro. A gente também, né... Dá para entrar nisso ou não? Lu, linhas, cores e formas. Para tudo. E a forma do nosso corpo também, elas impactam, né, as pessoas, a percepção das pessoas, né? Eu lembro que nesse cliente que eu estava falando de você, né, da seguradora, no decorrer, ele falou, Vinícius, agora que eu fui entender, né? Porque tem um aspecto, é o seguinte, as linhas, né, retas, têm essa firmeza e tal, força, mas quando elas têm os traços muito finos, retos, então, umas pessoas que têm traços finos, então o nariz muito fino e reto, além de dar essa firmeza, também dá o que chamei de cara de riqueza, de fina, sabe? De distanciamento. Então, isso, lado bom e lado ruim, pode transmitir essa sensação de requinte, né? De algo requintado, mas ao mesmo tempo distancia. E foi interessante que no decorrer lá, eu lembro desse treinamento que eu estava fazendo para os clientes lá da seguradora, um executivo falou assim, agora que eu fui entender, Vinícius, o porquê que quando eu cheguei na empresa, as pessoas se distanciavam de mim. E aí foi interessante que depois eu tive tempo para conviver com essas pessoas, mas as pessoas julgaram, né, esse executivo lá dentro e falavam assim, eu te achava muito metido. Eu te achava muito arrogante, muito distante. Por uma característica do rosto. E que muitas vezes a pessoa coitada, tá pagando o preço de uma coisa que nem sempre ela é. Mas isso é real. Eu posso ter essa sensação de uma pessoa. Isso. E a gente tem essa sensação, né? Porque, mais uma vez, isso é no âmbito do inconsciente. E lembrando que 95% das decisões não se contam. Aí a gente voltou onde queria. Por que é que a gente não tem essa alfabetização visual? Mas a gente está aqui justamente para isso. Então agora eu cheguei no ponto que eu queria. A gente tendo essa alfabetização visual, entendendo as características de cada rosto, a gente pode começar a entender melhor, porque a sensação eu vou ter. Eu vejo uma pessoa com o nariz reto, vou ter essa sensação. Essa pessoa não é reto, é fininho. Fininho, assim, fininho. Aquele fininho. E é verdade, tô assim. pensando, exatamente. Pensa as pessoas. A sensação eu vou ter, essa pessoa é metida. Mas se eu tiver já conhecimento de tudo isso que você está falando, eu vou conseguir
agir diferente. Poxa, Já adiantar um processo aí com essa pessoa, você concorda? Isso. É mais ou menos isso também? Eu Isso. vou pular uma etapa, eu não vou julgá-lo pela sensação imediata que eu tive. Ah, você fala da gente mesmo, Lu? De quando eu tô olhando, por exemplo, eu tô olhando, tem alguém aqui do seu lado, você não tem o nariz, né? Do jeito que você está falando. Não tem. Você já não me passa nessa coisa, o Vinícius é metido, muito pelo contrário. Se tiver alguém aqui do seu lado com esse formato, eu vou olhar e falar, não, putz, esse cara é metido. Se eu já tiver conhecimento disso que você está dizendo, eu já pulo uma etapa, eu não vou julgá-lo dessa forma. Bem, é isso que eu estou perguntando. Ó, o julgamento, como ele é no inconsciente, essa sensação ela vem, né? Mas como, graças a Deus, a gente tem um córtex pré-frontal, a partir de um tempo que essa sensação vem, ela é inevitável. Ela vem. Ela vem e a gente sente. É aquilo que a gente fala, a gente sente, tá bom. Só que a pessoa que tem conhecimento disso, vamos pegar no âmbito tanto de não julgar os outros, né? Poxa, eu percebo ela assim, mas vamos realmente se relacionar para ver se realmente é isso. E mais, a pessoa que é assim, já que agora eu estou consciente de que os meus traços, eles transmitem, as pessoas acham isso de mim, como é que se eu estou vendo que isso não é ao meu favor, é isso que eu queria nas minhas entender. relações, intencionalmente eu mudo isso, eu minimizo isso se eu estou vendo que isso não é bom. Porque isso pode ser bom em alguns momentos. É isso que eu quero entender. Por exemplo, a minha confusão mental tá assim, Vini. Pega um traço meu, né? Sei lá. Eu não tenho culpa de ter o nariz no formato que eu tenho. Eu nasci assim. Sim. E isso deve simbolizar algo. Mas e se esse algo que a pessoa sente quando olha para o meu nariz não for verdade? Não for a minha verdade? Entendeu o que eu tô dizendo? Eu tô respondendo por algo que eu não tenho culpa. Eu nasci assim, entendeu? Olha, é isso que eu quero entender. Ou é verdade? O que isso é assim. Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi. A gente não é... Eu acredito que nada na vida é por acaso, ok? Tá. Então, quando o Jung traz que o rosto é uma verdade que aí está, né? Tem uma série de questões, eu acho que não vamos entrar no âmbito aí. Tá. Né? A gente não está aqui de falar de religião, né? A gente não está aqui para falar de ocultismo nem nada, mas vamos ser mais práticos aí para vocês. A pessoa não nasceu daquele jeito, ou não é assim por um acaso. Tem uma série de fatores. O fato é que aquilo, ela, no âmago dela ali, reverbera algo que é verdadeiro nesse sentido. Tá. Só que essa verdade, ela tem várias outras verdades que ela pode enaltecer e ela pode esconder, minimizar, de acordo com isso. Esse é o ponto. Tá bom. Eu não defendo aqui trazer algo que não seja verdade. Tá. Né? Mas eu quero conscientizar as pessoas de que as outras a percebem de acordo com isso. E, a partir do momento que ela percebe que isso talvez não seja bom, como é que ela ameniza isso? Simples assim. Muito interessante tudo isso. Você tem algum caso de mentoria mesmo que vocês tenham feito mais individual e que isso realmente foi mudando a pessoa, o estilo de liderança, seja no âmbito profissional ou pessoal? Pois é, boa pergunta, Lu. Os relatos são muito interessantes, né? Eu queria entender isso. Como é que é a consequência disso para a pessoa? Por exemplo, muitos líderes, né, procuram a respeito disso. Esse é um assunto que, aparentemente, a princípio, ele não é considerado na pauta, mas a partir do momento, né? E, aliás, você líder, tenho certeza. Como é que os seus liderados o percebem, né? Sim. E, vamos lá, ver um líder uma vez, né, com traços muito retos, uma cara quadrada. Isso trouxe elementos para ele muito bons. Porque a assertividade, o apontamento de o caminho é para lá. Segurança, força. Demonstrando, né? Firmeza. É algo que... Confiança. Não foi à toa que ele chegou lá, certamente com essa verdade dele, né? Só que, de acordo com o levantamento feito,
né? E um líder, ele faz o resultado dele por meio da equipe, Tá. né? Um desgaste muito grande também com a equipe, porque a partir do entendimento, né, desse líder, de cada liderado, né, da personalidade, do temperamento dos Sim. liderados dele, e ele trouxe à tona que essas relações, muitas das vezes, elas não eram produtivas, porque aquele direcionamento, aquela firmeza que ele dava, né, ele não gerava uma proximidade para pegar e carregar esse liderado naquele caminho. Sim. Então, esse desgaste de turnover muito alto, de um clima organizacional, às vezes, pesado. O lado sombra seria o medo que as pessoas provavelmente sentiam dele? O É uma lado, espécie de medo? É uma espécie de... certamente o medo de perder o emprego ou o medo da próprio chefe, né, de falar, nossa, né, um distanciamento em termos disso, né, estava ali à tona nessas relações da equipe dele. E ele relatou isso a respeito disso. Tá. Né? A gente não está ali para julgar ninguém. A gente só busca elementos e aí Para transformar. pede para que a pessoa reflita dentro daquele objetivo dela e ela trouxe. Isso realmente está acontecendo, né? Um turnover muito alto. Ela queria se aproximar Eu- mais da equipe. Esse era o objetivo. Esse é o ponto, Lu. E o que vocês... Como foi esse trabalho? Então, esse aproxima. Porque, veja, para poder direcionar, não adianta nada se não estiver mais próximo dessa pessoa, porque senão não vai. Né? Sim. A metáfora que eu utilizo é como se laçasse, né, para poder vir no sentido, mas é tão brusco e rápido e forte que ao invés de vir, decepa. Sim. E aí não se acompanha. Linhas mais arredondadas para trazer esse lado mais acolhedor, né, nesse sentido, porque ele dava ótimos direcionamentos, uma clareza, uma força muito grande, uma precisão, mas ele precisava engajar a equipe nesse sentido, né, para poder amenizar todos aqueles traços. Abraçar a equipe. Então, ele pode usar dessa assertividade junto com outros aspectos arredondados para abraçar a equipe. Ele pode mesclar as duas coisas, a característica que ele já tem com algum ponto visual, um óculos redondo em um momento, é isso? Veja, Lu, você no início estava falando, inclusive, dos formatos, por exemplo, dos ambientes, certo? Sim. Mesas mais arredondadas, elas propiciam um calor humano, um aconchego maior. Sim. Perceba você aí de casa, que você vai naquele restaurante onde que, né, talvez uma confraternização, uma forma mais de uma mesa redonda, como é que propicia isso? É verdade. Então as pessoas que colocam, né, esses designs de interiores, arquitetos, eles têm esse conhecimento. Também tem. Então eles propiciam as formas, linhas e cores desses ambientes, porque obviamente dentro de um restaurante o que se quer ter é bons momentos. Sim, ali, né? Sim. E o gestor, então, inclusive, ele pode até criar ambientes mais favoráveis para essa aproximação. Ou se reunir com a turma, além da imagem dele, o ambiente dele ser mais favorável para aquele objetivo, o visual intencional mais para aquele objetivo de gerar um engajamento da equipe dele. É um conjunto de coisas, né? Sem sombra de dúvida. É sempre um conjunto de coisas. É complexo, não é algo simples. Sim. Não estou falando que é só isso, também uma série de outros elementos, mas que certamente esse tem um impacto preponderante, isso é fato. São os próprios relatos, né, que os clientes trazem, que isso, a partir do momento que foi consciente, eles começaram a mudar o comportamento deles. É isso que eu quero entender. E isso é percebido pelo outro lado, e ele fala, puxa, eu estou sentindo mais isso. Né? Essa proximidade maior gerou, né, uma conexão com o meu time maior. Eles estão se abrindo mais comigo, porque esse distanciamento... Porque ele tirou a barreira. É isso. Esse distanciamento, né, se dá com essa... É muito forte, muito reto e tudo, mas pode ser um lado... Ele continuou tendo a essência dele, que é essa, mas ele agregou alguns pontos visuais
que quebrou a barreira e que ele conseguiu se aproximar mais da equipe? É isso? Que, inclusive, dentro das características dele, existia isso. A gente não... Existia, é verdade. Mais uma coisa que eu ia trazer. É verdadeiro, não é que ele está... É verdadeiro. Então, tem inúmeros elementos, né? Que talvez ele tenha trazido para a consciência. A gente conscientizou isso dele. Né? Primeiro, trouxe à luz do porquê, dos motivos que estavam dando Sim. aquele alto turnover, né? Aquele comportamento da parte da equipe se distanciar dele, não trazer o engajamento. Sim. Né? Trouxe esses elementos e aí ele construiu em torno disso para que ele também, né, ficasse de uma forma também mais acolhedora. Sim, mais acessível, mais né? acessível. Eu vou fazer uma pergunta agora que você pode se negar a responder. Fica à vontade. Você usa isso para você, obviamente. Você usa a seu favor? É óbvio, é óbvio. Totalmente. Então, se você quiser dar algum exemplo assim de uma mudança, de algo que você percebeu, né, e que você transformou, seria legal. Você pode responder ou não. Não, imagina, você fica à vontade. Super tranquilo, até mesmo porque, como a gente falou, o compromisso é com eles e com a verdade, né? Então, nada mais justo. E, obviamente, isso parte, né, para uma transformação pessoal. Sim. Porque a gente não pode ensinar algo que a gente não provou, não experienciou. Isso é verdade. Então, dentro da minha personalidade, né, eu sou uma pessoa que ela tem... fui estudando tudo isso e pegando várias coisas, então eu tenho inúmeras ideias, mas para colocar isso em prática, né, para dar uma estabilidade nisso, eu trouxe, por exemplo, olha o formato do meu óculos exatamente para propiciar em mim algo, né, que junto a esse turbilhão de ideias eu trouxesse isso tudo para algo mais organizado, né, para que eu pudesse, né, pegar e gerar comportamentos de eu colocar isso numa sequência lógica para poder, né, contribuir com os outros. Sim. Então, eu utilizo comigo, né, no meu dia a dia, para que, em contrapartida, é lógico, eu possa sentir isso também. Aliás, isso é que muito... já é natural o seu, né? Porque agora você fez uma série de gestos que já me transmitiram muita coisa, mas é natural o seu. Sabe o que eu descobri, Lu? É que eu fazia isso inconsciente. Já fazia? Eu já fazia isso inconsciente. Eu fui, no decorrer desses estudos, perceber e trazendo consciência para aquilo algo. Por exemplo, eu lembro que quando eu ia dar palestra para um cliente do qual ainda não me conhecia, né, eu ia com um terno azul marinho, com a camisa branca, algo nesse sentido que dava essa credibilidade maior. Né? Percebam, aliás, para quem está cético, percebam, olha só, as empresas de advocacia ou essas grandes empresas de auditoria que tem que transmitir credibilidade, o tanto de azul que eles utilizam para poder corroborar com o posicionamento, né, estratégico deles e transmitir isso para a sociedade. Então eu percebi que falei, nossa, aquela vez, né, eu percebi que eu escolhia isso nesses primeiros momentos para criar. A gente, e essa frase é verdade, não temos uma segunda chance para causar um primeiro bom impacto. Verdade. Né? Por quê? Porque as pessoas nos julgam e as rotulam a respeito disso. E eu percebi que, então, de uma maneira inconsciente, eu já fazia isso. O que eu, no decorrer dos estudos, eu comecei a perceber que existe uma ciência por trás, de que é algo que realmente é um conhecimento que foi, né, colocado de lado, e aí eu consegui, né, trazer isso à tona para poder contribuir com as pessoas. Perfeito. Por exemplo, né, é interessante. Olha isso. Existem os nossos terços, pessoal. Olha isso, Lu. Aqui, o primeiro terço isso como legal as pessoas pensam. Tá? Então, o nosso intelecto. Aqui, expressa as emoções. Tá? Então, percebam, eu falei aqui que esse lado das emoções... Aqui a razão. Aqui o lado, né, como é que a gente pensa, o formato, como a gente o intelecto. Sente. Aqui as emoções. As emoções. Né? E aqui é a vontade, né? Né? A parte aqui que não são esses 3 terços aqui, né? Tá.
Tá bom. Seu olho desse tamanho, né? A expressividade da Lu, então, é uma pessoa emotiva que expressa uma expressividade muito grande. Como é que você se sente com isso? Faz sentido para você até? Total sentido, mas é como você sempre fala, tem o lado luz e o lado sombra, Como né? tudo. Vai ter horas que eu talvez tenha que esconder essa emoção, certo? E é isso que se ajuda as pessoas. Posso dar uma dica para você? Lógico, tá você totalmente aí, liberado. né? O que acontece? Nós todos temos um olho dominante. O exercício é muito fácil. Ó, eu vou ensinar para vocês aí. Peguem a respeito e coloquem. Eu estou mirando, né? Eu estou olhando para uma câmera e eu estou fazendo, né, Vou fazer junto com ele, um gente. orifício que eu consigo ver com os meus 2 olhos abertos a câmera. E aí eu vou trazer, vou até tirar meu óculos para facilitar aqui. Eu vou trazer para perto do meu rosto, com os meus 2 olhos abertos, aquele ponto onde que eu estou mirando. Eu estou continuando olhando para a câmera, mas estou trazendo perto do meu rosto. Automaticamente vai ser mais natural, com os 2 olhos abertos, eu trazer mais para um olho. O meu, você viu que é o meu olho direito. Por quê? Porque o meu olho direito é tido como meu olho dominante, Lu. O meu também foi o direito. O que significa o olho dominante? A maioria, e fala que vocês descrevem aqui. Foi o direito. Aqui, o nosso Bruno amigo também fez, aqui gente. marcando, foi o direito. 80%, Lu e Bruno, das pessoas se dão com o olho dominante direito. O que é isso? Esse é o nosso eu verdadeiro. O direito. No nosso caso aqui, nós temos... no olho direito, tá? Cerca de 20% das pessoas, o olho dominante é o esquerdo. Então, vamos supor aqui, Lu, uma situação hipotética, tá? Eu cheguei aqui e tal, não sei o quê, mas não fui com a cara do Bruno. Então, que não é verdade, gente. Não é, mas é hipotético, por isso que é hipotético. Aliás, o Bruno, né, um super gentil. Super. Tá bom. Se eu não fui com a cara do Bruno, mas o Bruno vai fazer a gravação e tal, que não sei o quê, né? Aí eu pego e falo assim, e aí, Bruno, tudo bem? Né, eu tô aqui dissimulando. O meu lado esquerdo, o meu lado sombra, é aquele que vai dissimular. Tanto é que percebam aí vocês, façam um exercício. O nosso lado sombra é aquele lado que tem mais rugas. Ele tem mais expressões faciais. Aqui no meu caso está difícil descobrir qual é o lado. Sabe por quê? Porque no decorrer da nossa vida a gente utiliza ele mais para falar, e aí, tudo beleza? Aquele dia talvez a gente não... Tudo bem, aquele cumprimento de elevador, né? Beleza, tudo bem, tudo jóia e tal. Esse lado sombra... É o dissimulado que... É ele que dissimula. Que tem mais... É porque a gente trabalha mais ele para dissimular algumas coisas e o outro, nosso eu verdadeiro, né? Entendi. A gente não sabe aquele sorriso da foto? Sim. Né? O olho esquerdo é que vai puxar para dissimular mais. Quando a gente está alegre, normalmente, ele vem mais expressando o lado verdadeiro. Dica para você. E eu já reiterei. Né? Busque a verdade em você para transmitir para os outros. Aliás, quando você tiver, seja para um âmbito pessoal ou profissional, que você quer convencer aquela pessoa da sua verdade, né, que você acredita, olhe até dela com o seu lado mais verdadeiro, sinalizando essa conexão, porque isso vai ser mais persuasivo. Essa verdade vai impactar mais o outro de uma forma mais fidedigna. Com o lado verdadeiro, no meu caso, direito. Então, assim, tendenciosamente, no meu caso é o direito. Eu posso aqui virar para você, para estar olhando com o meu lado direito, para estar falando isso, né? Quando eu quero esconder algo para você, a gente vira... Eu posso e devo utilizar o meu lado sombra, esquerdo. porque é o lado que dissimula mais, ok? Ok. Pega essa aí. Eu vou usar, hein, gente? Vamos ver se vai dar certo. Pega, mas pega mais uma vez, para a coisa verdadeira, para o seu, e transmita aquilo, né? Com sua verdade, para que os outros sejam impactados mais por isso. E você atinja melhor seus objetivos. Vini, vou fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que vai ser legal para todos nós. Como que eu identifico, vou dar um exemplo em você, qual é o seu lado mais verdadeiro e o seu lado dissimulado? Ok.
Além de eu te observar, eu vou ter que observar as pessoas, obviamente. Qual outra dica que você dá? Ó, o primeiro ponto que eu colocaria, Lô, porque você aí em casa, que isso gera muita curiosidade, né? Mas a curiosidade, eu diria primeiro, conheça você mesmo, né? Conheça-se a ti mesmo, né? Como está lá em Elfos, né? Então, esse é o primeiro ponto de você, todos nós, né, entendermos o nosso o lado eu verdadeiro. Agora, da forma de entender No o outro. outro, né, Lu? Uma maneira é perceber o lado que tem mais rugas. Esse lado que tem mais rugas, o lado contrário é o olho verdadeiro da pessoa. E o outro lado, o lado que dissimula mais. Né? Tanto é que dissimula mais. É isso exatamente que dão as linhas de expressão nesse outro lado. Perfeito. Então agora, gente, a gente vai andar na rua medindo as linhas de expressão das pessoas. É só uma dica. Brincadeira. Vini, a gente chegou num ponto muito legal no final, que a gente sempre faz, que é o ping-pong. Não tem regra. Você também pode, se ficar, não quiser responder, você pode falar, Lu, essa eu passo, essa eu passo. E hoje eu tirei totalmente do formato, que eu vou te fazer 2 perguntas. E depois eu vou te falar algumas palavras e você vai me falar o que vem em mente, tá? Boa, vamos lá. Então, a primeira pergunta, depois desse papo, eu até fiz agora, porque deixei a gente ter esse papo aqui. Se você pudesse conscientizar alguém agora sobre tudo isso que a gente falou, quem seria? Pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser um amigo. Quem seria? Sem sombra de dúvida, eu escolheria aquelas pessoas que, a partir do momento da decisão delas, iriam impactar a vida de milhares de pessoas, né? Bacana. Então, mais uma vez, né? A razão de servir à sociedade, eu escolheria aquela da qual eu teria a oportunidade de alcançá-la, que teria maior repercussão na quantidade maior de vidas. Para estar fazendo um impacto maior. Perfeito. Era a resposta que eu queria ouvir, tá? O que você diria que é o seu lado luz e o seu lado sombra? Isso, né? O autoconhecimento eu tenho buscado, já tem um bom tempo a respeito disso, né? Então, essa minha facilidade, né, de curiosidade, concatenar ideias, de pegar e dessa divergência. Nossa, tem um Image ID, tem os símbolos arquetípicos, tem o Joseph Ledoux, tem o Big Five, tem as técnicas de negociação, de liderança, gestão, agrupar tudo isso no visual intencional, abrir essas possibilidades de ideias, é o meu lado luz, né, que eu tenho essa facilidade e eu busco isso. De juntar as coisas para que elas façam sentido. Lu, já juntar que faz sentido no mundo das ideias, sim. Agora, de pegar essas ideias, o mundo ideal, tá, para o mundo real das realizações, porque tem um mundo ideal, sim, a gente idealiza, sim, mas ele é fictício, né? Ele ainda não existe. Tá. Então, meu lado sombra aí, cada vez mais eu busco para trazer para vocês aí, né, a realização real. Então, obviamente, essa holofote em cima dessa sombra, desse lado mais ordenado, desse lado mais lógico, mais processual, de tangibilizar essas ideias no mundo real das realizações, é algo que eu venho buscando no decorrer do tempo, ao colocar um holofote, porque certamente, né, existe uma sombra ali, tá, que ainda bem que eu consegui enxergá-la, torná-la conhecimento, para eu poder aí clarificar isso e cada vez mais contribuir com vocês aí. Perfeito. Agora a gente vai para as palavras. Eu vou falar uma palavra e você fala o que você quiser. Vamos lá. Sucesso. Sucesso é integridade. Muito bem. Trabalho. Oportunidade. Comunidade. Possibilidade de somarmos. Felicidade. É algo pleno. Amor. Mais belo dos sentimentos.
Um sonho. Um sonho, como a gente está falando aqui, né, Lu? É eu conseguir cada vez mais, dentro daquele meu propósito, dentro daquilo que eu tenho de bom, eu trazer à tona e conseguir contribuir com essa minha missão de vida. Esse é cada vez é o que eu sonho, o que eu almejo. Já está fazendo. Estamos nesse Você caminho. já tá começando, já está no meio aí desse seu sonho. Já. Vini, eu quero assim te agradecer muito. Para mim foi muito enriquecedor. Quero que você deixe aqui, olhando lá para a câmera, o seu contato, né? Porque as pessoas podem se interessar de fazer um treinamento, uma qualificação, uma mentoria. Eu vou pensar seriamente, se não te chamo. Então deixa um contato aqui para a gente. Depois a gente vai colocar também no nosso canal, por favor. Legal. Bem, Lu, primeiro eu quero agradecer, né, você e a Nath pela oportunidade da gente aqui dentro do Blá Delas, estar conversando aí com vocês, né, a respeito de que maneira, né, podemos melhorar a vida de vocês. A gente está aqui em conjunto nesse sentido. Então, meu muito obrigado. Nós que agradecemos por essa oportunidade, por poder, né, levar essa ideia para o mundo, né? E vocês aí também, obrigado pela atenção, né, pelo tempo de vocês, que é um dos bens mais preciosos que temos, né? Se fizer sentido para vocês, vai ser um enorme prazer a gente conversar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, lá da integração, que é o vinicius.k@integracal, que não tem o cedilha nem o tio, .com.br. Depois a gente vai escrever isso. Fala mais uma vez, Vini, por favor. Vinicius.k@integracal, que é integração, sem cedilha e o tio.com.br. Tá? Vai ser um grande prazer. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos muitíssimo. E você, curte o nosso canal, dá o joinha, se inscreve. Tem também no Instagram, vai lá que você vai ver os vídeos curtinhos aqui das entrevistas que a gente faz, longas. Todas estão aqui no YouTube e lá no Instagram tem os trechinhos curtos para depois você vir para a nossa entrevista, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, Vini. Foi maravilhoso. Beijo, Lu. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.